Alguma vez você já parou e pensou, nossa, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, hoje eu estaria muito bem financeiramente. Se eu tivesse comprado Bitcoin lá em 2010, 2011, eu hoje estaria rico. Se eu tivesse investido em Balneário Camboriú há 10 anos atrás, uma vez que essa cidade dobrou de preço em 7 anos, se eu tivesse entrado em alguma coisa antes de se valorizar. Acho que todo mundo na vida já se parou e já pensou isso. Se eu tivesse feito isso, eu teria uma condição financeira muito melhor do que a atual. Bom, nesse vídeo eu vou explicar da nova grande oportunidade que existe hoje para você aplicar os seus recursos e poder, em poucos anos, realmente resolver a sua vida financeira. Eu estou falando de uma cidade no litoral de Santa Catarina, que é a Nova Balneário Camboriú. A próxima cidade que vai se valorizar muito à frente da média nacional. Eu estou falando de 4 a 5 vezes mais do que a média nacional e que tem condições financeiras muito baratas para você poder começar a investir e realmente formar um patrimônio que sirva para deixar um legado para a sua família, que sirva para você gerar uma renda futura que te permita ter a liberdade financeira que você sempre sonhou. Imagina se você pudesse ter uma renda que pagasse todos os seus custos de vida e ainda te desse uma sobra para que você pudesse viver a vida como você quer. De repente, viajar 3 vezes por ano, viajar para fora do Brasil, poder comprar o que você quer, carros, apartamentos, experiências, viagens, tudo que você mais desejou é possível se você entrar na hora certa. Para fazer isso, você precisa ter o conhecimento certo e ter a coragem de tomar a decisão. Eu estou falando de uma cidade que vai se valorizar pelo menos aí 300% na próxima década. E comprar o imóvel aqui é muito fácil, é muito barato e o seu aporte financeiro ele é muito pequeno. Você, na verdade, nem precisa pagar o valor do imóvel inteiro, você paga 60% e o imóvel depois ele passa a se pagar. Então, o que eu estou querendo dizer? Bom, se você já gostou dessa ideia e quer saber que oportunidade é essa imperdível, você já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também deixa um comentário, tá bom? Eu sou o João Pedro Luz, sou corretor de imóveis há quase 15 anos e também sou investidor imobiliário iniciante. E eu vou passar aqui nesse canal, tanto nesse vídeo como em outros vídeos, um pouco da minha experiência e um pouco também do meu dia a dia como investidor iniciante. Bom, eu tô falando da nova cidade do futuro do Brasil. E para você saber qual cidade é essa, você fica nesse vídeo até o final que eu já vou falar o nome dela já já. Mas o mais importante é você entender que os mercados, eles vão e voltam, mas tem algumas coisas que não mudam. Por exemplo, você já imaginou inventar alguma coisa? Já teve uma grande ideia que você acha que poderia botar milhões no seu bolso? Claro, existem algumas invenções que não dá para você reinventá-las. Vou dar um exemplo, né? Eu tive uma ideia de fazer um mecanismo redondo chamado a roda. Ele vai permitir o melhor transporte de materiais pesados, que você se locomova de um lugar para o outro mais rápido. Isso já está inventado, né? Isso chama a roda. Você pode fazer uma roda de liga leve, uma roda com pneu, rodas diferentes. Porém, essa invenção já foi feita, a roda já foi inventada. Nada que você possa fazer. O que você pode fazer é aproveitar a roda ou usar de utilidade da roda para outros cenários. E assim poder aproveitar essa invenção que até hoje é usual e permite o bem-estar melhor das pessoas. Não dá para reinventar a roda. E aí, essa roda, na verdade, é o mercado imobiliário. Nossos pais, avós e bisavós já faziam isso há muito tempo, comprando imóveis, deixando eles gerarem renda ou colocando eles para se pagar. Isso é a roda, não dá para reinventar. Claro, existem outros mercados, novas invenções? Claro, existem. Porém, tem coisas que não mudam. E inventar a roda não é o que nós queremos fazer aqui. Nós queremos aproveitar da roda que já está inventada. Então, o que a gente precisa saber? Entender os novos momentos e as novas oportunidades que a roda pode gerar. E essa roda é o mercado imobiliário, como eu disse agora há pouco. Hoje, a gente tem exemplos de cidades que se valorizam muito mais do que a média nacional. Eu estou falando, por exemplo, de Porto Belo,
uma cidade próxima a Balneário Camboriú. Essa cidade será em pouco tempo uma das melhores cidades para se morar de todo o Brasil. Uma cidade com alta qualidade de vida, com elementos modernos e um planejamento urbano que vai permitir que você tenha aí uma excepcional longevidade e estar em meio à natureza numa cidade funcional e economicamente produtiva. Porto Belo é a nova Balneário Camboriú e a gente vai falar nesse vídeo aí mais a respeito disso. Bom, antes de falar de Porto Belo, eu preciso citar o que aconteceu a Balneário Camboriú, essa cidade que é conhecida nacionalmente, que tem todo esse glamour de ser a Dubai brasileira. Bom, Balneário Camboriú, em janeiro de 2018, foi o primeiro mês em que Balneário Camboriú apareceu no índice FIPZAP, que é o índice que mede os preços e a variação de preços dos imóveis no Brasil. Nessa data, em janeiro de 18, que foi o primeiro mês que essa cidade apareceu, ela registrava o valor de metro quadrado médio de R$ 6.800. Nesta mesma data, lá em janeiro de 18, a cidade que era a mais valorizada do Brasil era o Rio de Janeiro, a minha cidade natal. E na época, o valor do metro quadrado médio era de R$ 9.800 para a cidade carioca. De lá para cá, passaram-se 7 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O que aconteceu foi que o Rio de Janeiro cresceu R$ 500 em 7 anos. Hoje, o valor do metro quadrado médio do Rio de Janeiro é R$ 10.300. Porém, Balneário Camboriú acabou de bater R$ 14.000 o metro quadrado médio. A pergunta que fica no ar é: o que Balneário Camboriú fez que se valorizou tanto em tão pouco tempo? E é isso que a gente vai começar a tratar aqui neste vídeo, tá bom? Balneário Camboriú, lá em meados de 2012, fez uma alteração em suas leis municipais. Isso de acordo com uma parceria do setor privado com a prefeitura. O setor privado era a Associação das Construtoras de Balneário. O que foi feito? Bom, essas alterações nas leis municipais, elas passaram a permitir um mecanismo muito interessante para que as construtoras pudessem aproveitar melhor do potencial construtivo de cada terreno. Vou dar um exemplo. Imagina um terreno de 1.000 metros quadrados que você podia construir 20 andares. Esse mecanismo, chamado outorga onerosa, ele permite que a construtora construa, por exemplo, 40 pavimentos no mesmo terreno e assim faturar o dobro no mesmo terreno. Porém, para poder utilizar desse mecanismo, a construtora tem que dar uma contrapartida financeira à prefeitura. E parte desse lucro adicional que a construtora consegue ter naquele terreno, ela paga como forma de taxa para o caixa da prefeitura. Então você imagina, são mais de 200 construtoras em Balneário, todas elas pagando de 5, 10, 2 milhões, 20, diversos valores. Há um exemplo bem comum que é o Yacht House, hoje o edifício mais alto do Brasil, na Barra Sul de Balneário. Esse empreendimento ele tem 81 andares e o terreno originalmente permitia a construção de 40 pavimentos. Foi construído 80 e só este empreendimento pagou aos caixas de Balneário Camboriú 44 milhões de reais. Imagina o quão rico a prefeitura de Balneário Camboriú não ficou, não é mesmo? Bom, a gente tem registros que há 2 anos atrás a prefeitura estava com mais de 1 bilhão de caixa oriundos aí da outorga onerosa. Bom, mas esse dinheiro, João, serve para quê, né? Ele vai deixar ali os políticos, os prefeitos usando da maneira que ele quiser? Não. Na verdade, eles criaram um mecanismo, são regras para a utilização desses recursos. E aí que está a grande sacada. Por quê? As regras são as seguintes: 85% desses recursos oriundos da outorga onerosa precisam ser reinvestidos na cidade como forma de infraestrutura pública, turismo, lazer e marketing para a cidade. Então o que foi feito? A prefeitura começou a arrecadar muito com esse mecanismo e começou a reinvestir na cidade. Asfaltaram as ruas, criaram o alargamento de faixa de areia, trouxeram a roda gigante, Parque da NASA, Parque Interpraias, aquário, isso e muito mais, além de todo o marketing que a cidade envolve, né? Foi nessa fase que surgiu o apelido de Dubai brasileira para Balneário Camboriú. Esse mecanismo, ele permitiu que as pessoas passassem a conhecer mais Balneário Camboriú, desejassem vir para aqui passar férias. Com isso, os donos de imóveis que têm seus imóveis ali para locação faturavam mais. Depois essas pessoas decidiram ali comprar os imóveis como segunda residência para veraneio e outros investir. Todo esse mecanismo e essa infraestrutura oferecendo serviços melhores na cidade começou a fazer o mercado imobiliário crescer de uma maneira exponencial, trazendo uma alta valorização
a todos os imóveis da cidade. E foi isso que fez Balneário Camboriú se tornar a cidade mais valorizada do Brasil hoje e ainda valorizando muito à frente da média nacional. Beleza, João, mas o que isso tem a ver com Porto Belo? Porto Belo é uma cidade que, se você for comparar o desenvolvimento urbano, você vai ver que está aí 30 anos atrás de Balneário Camboriú. Hoje, o bairro do Perequê, que é o principal bairro da cidade, ele possui ali, na sua grande maioria, casas e poucos prédios ali em construção. Porém, se você caminhar pela rua, você vai ver que praticamente todas as casas estão com uma placa de permutado, ou seja, subirá muitos prédios ali. E hoje, Porto Belo é a grande joia dos investidores do Brasil e do mundo. Por quê? Porque Porto Belo fez em 2022, ou seja, 10 anos depois de Balneário, o exato mesmo movimento que Balneário Camboriú fez. Alterou o plano diretor da cidade numa ação conjunta da prefeitura com a associação de construtores, permitindo o mesmo mecanismo, a outorga onerosa. E o que está acontecendo agora é que o caixa de Porto Belo está arrecadando muitos milhões de reais com esse benefício que as construtoras podem utilizar para construírem mais pavimentos. Mas a diferença entre Balneário Camboriú e Porto Belo é que Porto Belo aperfeiçoou o plano. Primeiro, que o plano diretor agora, mediante a outorga onerosa, permite de 8 para 30 pavimentos e não até o infinito como Balneário Camboriú. Segundo, que Porto Belo chamou uma empresa e construiu um plano de uma década para o desenvolvimento da cidade. E nesse plano tem 23 etapas, onde se prevê inúmeras benfeitorias a acontecer na cidade. Vou dar alguns exemplos. O alargamento de faixa de areia acontecerá. Novos moles nos rios da cidade para poder permitir um escoamento da água do rio no mar de maneira adequada. Criação de marina pública. Colégio Bom Jesus já está em vigor. Construção de faculdade. Shoppings. Porto Belo voltou a ser parada de cruzeiro transatlântico. E eu posso falar mais desse Master Plan, que é como é chamado esse plano de uma década, nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você ver. Nesse vídeo eu esmiuço detalhadamente o que tem nesse plano Master e eu acho e recomendo que você assista esse vídeo depois de ver ele aqui. Eu vou deixar ele no final desse vídeo, para você não precisar sair desse vídeo agora, e você, quando encerrar esse vídeo aqui, você poder ir lá direto e assistir sobre o Master Plan de Porto Belo. Quando eu tive conhecimento do Master Plan, eu decidi investir aqui na cidade. Isso já me permitiu um grande lucro, mais de 36% de valorização no imóvel que eu comprei em menos de um ano. Isso se for contar o valor que está em contrato. Se for contar o aporte financeiro que eu coloquei, eu estou falando de 250% do valor aportado até então. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para um outro momento. O que acontece de legal aqui em Porto Belo, né? Vou falar um pouquinho mais do reflexo disso. Hoje você tem uma condição de mercado que é a seguinte. No mercado imobiliário você ganha dinheiro quando você compra um imóvel antes da rua asfaltar, antes de alguma infraestrutura ser criada. Dessa forma, o imóvel se valoriza assim que essa infraestrutura é aplicada, é colocada na cidade. Então, nada melhor do que você ter uma década de transformações arquitetônicas previstas e já com dinheiro em caixa da outorga onerosa para realizá-las. Esse é o cenário hoje de Porto Belo e por isso que todo investidor deveria colocar os seus olhos aqui para entender um pouco mais sobre o Master Plan e sobre o que acontece na cidade. Isso é uma grande oportunidade. É equivalente a você comprar um imóvel em Balneário Camboriú há 10 anos atrás. Você gostaria de ter comprado um imóvel em Balneário há 10 anos atrás? Bom, eu gostaria muito, mas a próxima oportunidade, a próxima janela de oportunidade, que é Porto Belo, eu não vou perder, tanto que não perdi. E hoje quero colocar todos os meus recursos que sobram nessa cidade para poder alavancar o patrimônio e realmente em 10 anos estar com a vida financeira mais do que resolvida. Bom, e agora eu vou falar da cereja do bolo que existe em Porto Belo, que não existe em lugar nenhum do Brasil, com exceção de Itapema, que é a cidade vizinha. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu tenho um PDF gratuito, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição, que é um PDF chamado Mestre das Oportunidades Imobiliárias. Nesse PDF eu ensino você a como identificar regiões que vão valorizar mais do que a média nacional. E dessa forma você poder aproveitar do melhor que o mercado imobiliário pode oferecer, que é uma valorização alta e também uma alta rentabilidade. Então vai lá na descrição, clica nesse link, baixa, tá gratuito, não precisa botar dados nenhum,
Só clicar, baixar e já aprender. Fechado? Bom, e agora vamos à cereja do bolo, né? As condições de mercado. Hoje no Brasil você compra um imóvel na planta da seguinte maneira, na sua grande e esmagadora maioria. Você tem que pagar ali entre 15% a 25% de entrada. Você paga 60% a 65% do valor do imóvel no período de obras, que normalmente dura ali mais ou menos uns 3 anos. E quando você recebe esse imóvel 3 anos depois, você vai ter que pagar ali os 40% ou 35% que ainda faltam de uma maneira à vista. Você vai pagar 40% ou 35% que faltam à vista, ou você vai ter que pegar uma carta de crédito imobiliária no seu banco. Se você tiver que pegar uma carta de crédito no seu banco, um financiamento bancário, além da burocracia, você vai ter que entrar em juros e seguro obrigatório. E o resultado disso é que se você pagar mês a mês cada parcela, você vai pagar o triplo desse saldo. Você vai pagar o triplo desse saldo. Vou dar um exemplo. Se você compra um imóvel de 1 milhão e que você pagou 60% do teu período de obras, os 40% que faltam, que são 400 mil, se você pegar uma carta de crédito e pagar mês a mês a parcela, sem antecipar nenhuma parcela, você vai pagar mais ou menos o equivalente a 1 milhão e 200 ao invés de 400 mil. É melhor do que não comprar nada se você não tem dinheiro à vista. Porém, existem soluções melhores. Isso, em Porto Belo, você tem a condição de parcelamento direto com a construtora. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas vamos comparar agora como se compra um imóvel aqui. Primeiro, a entrada aqui na região normalmente gira em torno de 8% a 10%, ou seja, metade ou 1/3 do que é na média nacional. Bom, o período de obras aqui é uma coisa, por convenção de mercado, mais extenso, normalmente dura 5 anos. E isso pode até ser uma desvantagem se você pensar em usar o imóvel. Porém, do ponto de vista do investimento, é uma dupla vantagem. Primeiro, que o imóvel fica mais tempo no período de obras, que é quando ele se valoriza mais. Segundo, você consegue pagar uma parcela que é metade do valor de outras praças para um imóvel de mesmo valor. Porque os 60% que você tem que pagar até as chaves, ele se mantém aqui igual. Então, imagina que se você tem que pagar 600 mil em 30 meses, o valor da sua parcela é 1. Se você pode pagar esses 600 mil em 60 meses, o valor da sua parcela é metade. E para completar, depois que o imóvel é entregue, você não precisa quitar à vista e nem pegar carta de crédito imobiliário, porque as construtoras aqui, elas parcelam diretamente com elas, de 100 a 110 vezes, em alguns casos até 120 vezes, sem juros, apenas com a correção do CUB de Santa Catarina, que é um índice de correção que vem apresentando um valor muito abaixo aí dos outros de mercado. O que isso representa na prática? Enquanto a média nacional diz que os imóveis no Brasil valorizam mais ou menos aí 4 a 5%, se você compra um imóvel em outro local, você vai receber ele valendo aí mais ou menos 15 a 20% a mais. Ou seja, se você comprou um imóvel de 1 milhão, você vai receber ele valendo ali no máximo 1 milhão e 200. Aqui, como tem essa oportunidade, muitos investidores estão colocando dinheiro aqui, a cidade está se valorizando muito à frente da média nacional, acima de 20% ao ano. Isso representa que você vai receber um imóvel valendo mais do que o dobro do que o valor de contrato. Então vamos comparar. Você compra um imóvel fora da região aqui de Porto Belo e você dá 20 ou 25% de entrada, e quando você recebe ele está valendo 20% mais. Nesse momento você tem que pegar uma carta de crédito imobiliário. Já em Porto Belo você dá uma entrada muito menor e você paga os mesmos 60% até as chaves. Porém, quando você recebe o imóvel, ele está valendo o dobro e você só desembolsou 60%. Mas como ele continua financiado diretamente com a construtora sem juros, a sua parcela é muito menor do que seria num crédito imobiliário. Então a locação que esse imóvel pode gerar, a renda desse imóvel, ela vai pagar com sobra as parcelas que ainda faltam e ainda vai te sobrar uma renda passiva que você pode pegar e aplicar num outro imóvel. Dessa forma você vai estar se alavancando financeiramente de uma tal maneira que em 5 ou 10 anos você vai estar certamente com um burro na sombra. E essa é a estratégia que eu estou fazendo e que eu recomendo que você faça também. Bom, além disso, a cidade se tornará uma das cidades mais lindas para se veranear, para se morar e para se investir. Então fique atento às transformações arquitetônicas e assista o vídeo do Master Plan de Porto Belo. Fechado? Essa é uma grande oportunidade. Além disso, a gente tem aqui no nosso grupo, o Novo Imobiliário, uma forma de trabalhar que permite que a gente tenha, muitas vezes, condições melhores ainda de mercado, porque nós damos foco a alguns empreendimentos e assim conseguimos condições ainda melhores com as construtoras. Por exemplo, 7% de entrada,
120 vezes com 10 reforços anuais. Então eu estou falando de uma condição de mercado incrível, que o seu imóvel vai se valorizar muito e você vai poder se alavancar muito. Só para você ter uma ideia, hoje é possível comprar um imóvel aqui com apenas R$28 mil de entrada e parcelas de R$1.000. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas os imóveis aqui estão se valorizando muito, então eu não sei te dizer se essa oferta que eu estou te falando ainda está disponível. Porém, clica aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição para falar diretamente comigo e aí eu vou poder entender o que você está querendo exatamente, quais os seus objetivos e poder te oferecer a melhor oferta aqui da região para você alavancar seu patrimônio, para você ganhar muito dinheiro com o mercado imobiliário, que é o mercado mais sólido do mundo, com o maior market cap que existe. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário e sua dúvida e não se esquece de baixar o nosso PDF. Eu fico por aqui hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!